para contar essa história do furacão Milton, porque o furacão Milton que o Catirina conhecia era o Milton Nascimento, né? Quando fez a primeira música dele, quando lançamento. Justamente. E aí agora um furacão desse aí perigoso, Miguel, né? Que sai carregando tudo que vê pela frente. Milton eu só conheço gente. Furacão. Amigo, e aí a gente aqui que é acostumado... Tá com a gente o Ayrton? Meu querido amigo Ayrton Costa, agora sim o Ayrton Costa, parece que travou já de novo, não tem essa liguinha toda. Pronto, ele tá mesmo, aí pronto, agora tá aí com a gente. Meu querido amigo Ayrton Costa, climatologista, conta pra gente aí, como é que se forma um furacão desse aí, como esse Milton, e dos riscos que acontece quando um furacão como esse passa pelas cidades. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a toda a sua equipe, a audiência. Na verdade, furacões, eles são tempestades tropicais. É uma tempestade que se forma sobre o oceano, né? Ou seja, é um fenômeno que a gente pode categorizar como severo, como extremo. É algo que não é muito comum, é raríssimo aqui para a nossa região, para o Brasil. Nós só tivemos uma ocorrência em 2004, que foi o Catarina, o primeiro no hemisfério sul. E ele se forma em condições, Wellington, muito especiais. Primeiro, o oceano, a lâmina d'água, tem que estar muito quente. E esse muito quente para o oceano é acima de 26 graus. Então, quando a temperatura atinge mais de 26 graus, você tem uma quantidade maior de vapor. Esse vapor ele é levado naturalmente pelas correntes de ar para o topo do céu, onde vai formar gigantescas nuvens cumulonimbus. E diferente dos tornados, que são produtos de uma única nuvem, os furacões eles representam um conjunto de tempestades alinhadas e que começam a girar em função do movimento de rotação da Terra. Tem uma velocidade relativamente menor do que os tornados. Os tornados vai além de 400, o furacão ele chega ali na casa de 250, um pouquinho a mais do que isso. Porém, o grande problema não é o vento. O problema, basicamente, é o fato que no seu deslocamento, na sua trajetória, o furacão ele arrasta o mar. Ele leva a água do mar para o interior do continente. E, geralmente, ele é precedido de uma inundação. É essa inundação que provoca o maior nível de transtorno, os maiores prejuízos e, infelizmente, o maior grau de mortes. Tá certo. Obrigado por estar explicando, porque a gente aqui que não é acostumado com essas coisas, né? Feliz de ver um inverno, uma coisa, quando vem um ventozinho de 80 quilômetros, a gente já se assombra. Quando a gente ouve falar num furacão de 200 e pouco, né? A gente já fica, mas são tempestades tropicais comuns lá nessa região da América do Norte, não é, Ayrton? Exatamente. Inclusive lá eles têm o calendário dos furacões, ou seja, a estação dos furacões. O único problema, o ponto fora da curva que a gente tem que sinalizar é que nos últimos anos, os furacões eles têm se tornado maiores, mais intensos e mais frequentes. Então, como bem mencionou o colega que me antecedeu, que está morando nos Estados Unidos, o Helene, que antecedeu há quase 15 dias atrás, o Milton, ele foi extremamente devastador. O Milton, ele um furacão relativamente maior que o Helene, se formou com maior intensidade, só que provocou ainda bem, graças a Deus, um número menor de vítimas. Mas a gente tem que computar dois fatores muito importantes. Primeiro, ele enfraqueceu na entrada, ele já chegou como um F3 na costa e entrou como F1, ou seja, ele perdeu potência. Mas um dado muito importante, que a gente tem que ressaltar e que a gente espera um dia atingir no Brasil esse nível, é a questão cultural. Lá nos Estados Unidos, a exemplo do Japão, a exemplo da Europa, a chamada cultura prevencionista ela é muito forte. Lá você tem os meios de comunicação trabalhando juntos, o governo, a iniciativa privada, a sociedade de um modo geral. Então, quando a Prefeitura de Tampa, quando a Prefeitura de Orlando, quando a Prefeitura de Miami, todas as outras prefeituras, o governo da Flórida e mesmo a presidência dos Estados Unidos conclamou a população a adotar uma estratégia de segurança, a evacuar a área, a população prontamente atendeu o pedido das autoridades. Quando foi dado um alerta, a comunidade internalizou esse alerta e adotou uma cultura de prevenção. É esse aspecto que salva vidas, é quando as pessoas entendem a seriedade da situação. Investir em tecnologia, isso que tem que acontecer aqui também no Brasil para evitar tragédias como as que a gente passou esse ano no Rio Grande do Sul, né?
e em tantas outras regiões. Quem é que leva esses bichos para o cartório e batiza eles? Aí de Ellen, como é? Helene, de Milton. Como é que bota esse nome aí? Como é que é isso aí, ué? Tu explica para mim? Minha ignorância, meu filho. Existe uma lista disponível, né, no site do NOAA, com os nomes já pré-determinados, né? Aí eles seguem a escala dos nomes que já foram determinados. Aqui no Brasil nós também temos uma lista, viu? Nós temos uma lista para tempestades tropicais, para ciclones extratropicais, subtropicais. É importante lembrar que nós não temos aqui a rotina do furacão, mas nós temos no Brasil todos os anos os ciclones subtropicais e os ciclones extratropicais. Inclusive a tragédia do Rio Grande do Sul está muito relacionada à presença de um ciclone subtropical que mobilizou umidade para o interior do estado gaúcho. Aí, aqui os furacão, né, Miguel, é uns prefeitos ruins que às vezes passam pelas cidades, né, e deixa pior do que... assim, às vezes, né? Aqui no Brasil é mais assim, né? Os prefeitos ruins que não botam calçamento, a coisa fica pior do que uns furacão desse aí, ou uns tornados, né, Ayrton? Mas obrigado, meu irmão, meu querido amigo Ayrton Costa, sempre aqui disponível com as informações aqui no Ronda do Povão.